Quem falou coisas muito importantes foi o professor Leonardo Trevisan, ó, meu amigo aí, o Ricardo Amaral, também lá de Brasília, no Brasil 247. Vamos ver como é que foi essa entrevista, super bacana. Vamos lá. Será um prazer. Bem-vindo, boa noite, Trevisan. Prazer te ouvir novamente. Senhora. Boa noite, Sara. Florestan, já conversamos hoje. Boa noite. Boa noite. Eu queria começar, lógico, falando dessa questão do Trump ter colocado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Isso pode causar uma série de problemas e, enfim, é uma carta a mais na mão deles para chantagear nas negociações. Eu não sei se eles vão utilizar mesmo, mas, de qualquer maneira, está colocado e você parece que tem uma opinião parecida com a nossa aqui, que isso aí pode ser um tiro no pé, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Eu tenho uma certa dúvida da eficácia dessa situação, né? Primeiro de tudo, nós temos que entender os motivos dele, né? Os motivos disso. Ao contrário do que a gente pode supor, né? A gente tem que colocar Marco Rubio nos limites da luta política eleitoral, da questão política eleitoral nos Estados Unidos. Se a gente não olhar para isso, aí não entende o que está acontecendo, né? O Brasil, e é por isso que eu insisto muito, né, que, na verdade, Flávio Bolsonaro foi usado por Marco Rubio, não usou Marco Rubio. É uma análise que, de certa forma, faz a gente entender pouco o jogo. Se a gente lembrar bem, no dia 7 de maio, quando o presidente Lula esteve na Casa Branca, havia uma ausência naquele staff presidencial, havia uma ausência forte, a do próprio Marco Rubio. Lá estava o Scott Bessent, secretário do Tesouro, talvez a figura mais importante do governo, fora o próprio presidente, óbvio, né? O secretário de Comércio, Lutnick, a secretária de Justiça, estava o gabinete e principalmente o Jameson Greer, que era o secretário de Comércio, que é o representante de comércio da USTR, que cuida de tarifas. O governo estava lá, o presidente estava lá, o presidente Trump saiu de lá dizendo: gostei da dinâmica do presidente Lula, e uma semana depois, no domingo retrasado, não esse, no passado, o secretário de Estado, secretário de Economia americano, né, o secretário do Tesouro, encontrou o nosso ministro da Justiça, Dario Durigan, e começou a dizer, e diz com todas as letras, que a negociação das tarifas estavam indo de forma excelente, estavam avançando de forma excelente. É nesse contexto que a gente tem que entender Marco Rubio. Marco Rubio estava ausente disso. Imagine, por exemplo, você pensar num presidente americano que está recebendo o maior país do hemisfério latino-americano e não tem o seu secretário de Estado ali. Essa é a dúvida, essa é a questão. Por que não estava? Estava viajando com o Papa, estava lá visitando o Papa no dia. Por que o vice dele não foi? Que, aliás, foi um dos que receberam o Flávio Bolsonaro. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós entendemos que Marco Rubio representa um tipo de perspectiva política. Ele está procurando algum espaço político para impulsionar sua candidatura à sucessão de Trump. O staff trumpista está apostando mais em Vance. Nós temos que olhar esse quadro para entender o que está acontecendo. O Flávio Bolsonaro, nesse contexto, impulsiona a candidatura de Marco Rubio. Esses são os motivos. É eficiente? Aí é a tua resposta. Parece que não. De algum modo, é muito provável, mas bastante provável mesmo, e observe o silêncio de Trump, mesmo depois que o Secretaria de Estado disse que estava lançando a colocação como a imposição como unidades narcoterroristas, organizações narcoterroristas para as entidades, para as formas de
tráfico de droga no Brasil, né? Mesmo quando isso aconteceu, Trump está em silêncio. Trump não fala nada. A tua posição, ele pode fazer alguma coisa? Eu já ouvi hoje, durante o dia, várias pessoas fazendo análise de possível ataque militar ao Brasil. E, desculpe, isso é irreal. Né? Isso eu aposto, é improvável. Né? Há um relacionamento entre os militares brasileiros e os militares americanos que não caminha nessa direção. Ele pode fazer sanções econômicas a empresas que eventualmente tiverem qualquer tipo de relação com essas duas organizações que são taxadas. Sim, isso pode acontecer. Mas, se nós olharmos as outras representações desse mesma posição, não foi o que aconteceu. Vou dar um exemplo concreto. Há 6 meses atrás, numa daquelas situações típicas do governo trumpista, essa mesma colocação de unidades narcoterroristas foram colocadas para o cartel de Jalisco e o cartel de Sinaloa. Ficou nisso aí. Nunca houve nenhuma punição extra para eles. Nós temos que olhar desse lado essa situação. Talvez, ao olhar por esse lado, essa eficiência é bastante reduzida. Em termos eleitorais aqui, tem muito cara de tiro no pé. O eleitor brasileiro tem, desde isso para ficarmos no período pós-redemocratização, né? Tem um forte apelo nacionalista. Isso é indiscutível, desde Sarney. Então, quando nós olhamos para isso, talvez, né, uma posição de imaginar uma invasão de território brasileiro ou a aplicação de leis externas a brasileiros é uma situação que o eleitor brasileiro não vai aceitar, né? E, de forma nenhuma, obviamente, os nossos militares. Eu tenho dito isso já de algum tempo. Convoque, vamos chamar qualquer militar brasileiro, brigadeiro, almirante ou general brasileiro, e vamos ouvir a resposta dele quanto à soberania nacional, né? Seja ele de que linha política for. Nesse ponto, eu acho que não há dissensão nas Forças Armadas. Então, é absolutamente um tiro no pé você imaginar que uma atitude como essa. Claro, o governo brasileiro está fazendo aproximações quanto à cooperação internacional. Cooperação internacional é uma coisa, intromissão é outra, né? A frase não é minha, não, é do Celso Amorim, mas eu acho que ela vale bem para resumir o quadro dessa situação. Perfeito. Sara, vai. Eu tenho um exercício de imaginação aqui, não sei se você ouviu a fala do presidente Lula hoje em Sergipe, lembrando que ele não estava com raiva, ele estava triste, furioso. O presidente Lula voltou todos o seu discurso ao Marco Rubio, né? Ele não falou do Trump. Quando ele falou para dizer assim, olha, eu conversei com ele olho no olho, nós nos entendemos. Dentro desse exercício de imaginação, é possível a gente imaginar que o Trump desautorize o Marco Rubio? Olha, essa tua pergunta é interessante pelo seguinte, Sara, isso já aconteceu. Esse é o ponto. Assim que o Marco Rubio marcou mesmo a viagem dele, vamos lembrar, é interessante isso. Assim que o Marco Rubio marcou a viagem dele e confirmou a viagem com a agenda do Vaticano, isso aconteceu na sexta para o sábado do dia 5 de maio, do dia 4 de maio. Imediatamente se fez a agenda para a visita do presidente Lula, e ele embarcou na segunda-feira rapidamente para... Já estava implícita a desautorização. Tanto houve a desautorização que ninguém do Departamento de Estado esteve no Salão Oval naquele dia. O silêncio de Trump em relação à visita de Flávio Bolsonaro é aqueles silêncios gritantes, né? É aqueles silêncios tempestuosos, né? Você fez bem de lembrar, né? Será que já há uma crítica a Marco Rubio? Trump não pode dispensar Marco Rubio porque ele precisa do eleitorado da Flórida. Ele precisa do voto hispânico. Trump é muito hábil de usar esse tipo de político como Marco Rubio. Ele faz isso com vários. Não é uma exceção.
Outra coisa muito diferente é dar corda suficiente para que Marco Rubio faça qualquer sombra ao governo. Eu mutado aqui. Gente, mandar um abraço para o Caio Almendra, lá do Intercept Brasil, e para a galera do Blue Sky que está promovendo minha live hoje. Vamos fechar essa meta de R$163, gente, de superchats ou de Pix, para a gente poder seguir. R$100, lembrando, é um curso de roteiro. Vamos lá, queridos. São coisas bem diferentes. E Marco Rubio sabe os limites. Aquela Pamela Bond ultrapassou o limite, foi demitida. Então, basta isso para a gente ter uma ideia exata de que o Marco Rubio pode fazer posições que interessem a Trump para fazer acenos ao eleitorado hispânico. Nada além disso. Viola? O Rubio é uma espécie de uma evidência de... Deixa eu responder uma pergunta aqui. Moisés Moraes está flodando aqui o chat. Por que os canais de esquerda não abordam temas da eleição, como se dá a distribuição de cadeiras na Câmara? Para deputado, posso votar apenas na legenda? Se votar numa pessoa, soma voto para o partido? Meu caro, a gente aborda. Quando a gente está falando de Marco Rubio, quando a gente está falando de Trump, quando a gente está falando do Tarek Flávio, nós estamos falando de eleição, do caso a presidencial e no caso também a do Congresso. Porque se tiver um tarifaço, a gente vai ter uma reação via Congresso. Agora, respondendo a sua pergunta, você vai votar para 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual, presidente e governador. Claro que tem o coeficiente eleitoral e tem os puxadores de voto, que são aqueles que vão auxiliar outros parlamentares a se elegerem. Mas eu não sei, tem alguma dúvida específica? Você não pode votar apenas na legenda, você tem que votar num candidato. Tanto que tem uns números ali. E é isso. Vamos lá? Que sempre pode haver algo pior do que Trump, né? Não há dúvida nenhuma, Miola. Você tem toda a razão. Concordo em gênero, número e grau. Pode haver sim. Isso, mas deixa-me te dizer, Trevisan, eu compartilho totalmente contigo sobre essa... não é inviabilidade, mas da implausibilidade, né, de uma ameaça militar ao Brasil a partir disso. Eu só sou um pouco mais cauteloso em relação, digamos assim, aos compromissos nacionalistas e profissionais das Forças Armadas, que até pouco tempo atrás integrava lá o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, né? E em algumas celebrações do Brasil eles reverenciavam a bandeira dos Estados Unidos. Então eu tenho um pouquinho mais de digamos assim, de cautela com os nossos, né, briosos. Como diria minha avó, o diabo sabe para que aparece, mano. Não se preocupe com isso. Mas deixe-me te perguntar o seguinte, Trevisan, digamos, mesmo na hipótese, né, que eu acho que é hipótese improvável, de que o governo Trump decida, de fato, colocar em prática algumas medidas, sanções, represálias, etc. Primeiro, tu acreditas que isto não produzirá um efeito deletério, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, diante dessa interconexão que há entre os capitais estadunidenses e capitais brasileiros, sobretudo nos capitais financeiros, e, portanto, poderá representar um desastre político ainda maior para o bolsonarismo e para o MAGA nos Estados Unidos? E segundo, tu acredita que eles poderão mesmo implementar algumas medidas? Olha, sabe, Miola, eu temo que o maior freio a tudo isso é a posição brasileira, é a posição do Brasil hoje. Nós temos um contexto internacional muito, muito novo, muito diferente. Eu acho que o melhor resumo do novo contexto internacional foi dado pelo Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, lá em janeiro, naquele encontro em Davos. Ele disse, chegou o tempo das potências médias, chegou o tempo dos países médios. Eu acho que é bem isso. Né? Eu acho que há a dualidade, essa nova
dualidade entre China e Estados Unidos está posta. Trump não morre de amores por Lula. Trump tem medo que o Brasil sente mais ainda no colo da China do que já sentou. Uhum. É esse o ponto. Se a gente não olhar para isso aí, não olha que freio tem Trump quanto ao Brasil. Sabe, Miola, eu fiquei muito atento a um fato que eu só percebi depois. No dia 7 de maio, quando o presidente Lula entrou no Salão Oval para visitar Trump, toda aquela conversa e aquele bom entendimento, a Câmara de Comércio Brasil-China, no mesmo horário do encontro, divulgou dados muito completos sobre o investimento chinês no Brasil, para surpresa geral. Entre 2024 e 2025, os investimentos chineses no Brasil subiram 45%. O Brasil é hoje o maior país, o alvo maior dos investimentos chineses. É 10% do investimento total. E nós não estamos na Road and Belt Initiative. Os Estados Unidos são o segundo, tem 6%. Olha o tamanho da economia americana, 30 tri, olha o tamanho da gente, 2 tri. Quando a gente olha para isso, a presença chinesa no Brasil, se os Estados Unidos forçarem demais, só vai aumentar. E os americanos sabem disso. 6 mil empresas americanas, 6 mil empresas americanas que estão, de fato, precisando, de algum modo, 6 mil delas precisam de negócios com o Brasil. E isso me parece essencial para a gente julgar essa diferença e essa mudança. Ricardo? Boa noite, Trevisan. Estamos aqui aprendendo aqui com as suas leituras. E eu achei muito interessante, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa questão desse personagem oculto, mas nem... Ricardo Amaral, para quem não sabe, é jornalista veterano na grande imprensa, foi assessor de Gleisi Hoffmann, um querido amigo. Tão oculto que você introduziu aí, que é a China, né? Sim. Alguns dizem, a sua observação sobre o primeiro-ministro canadense, esse resgate foi muito importante, e eu acho que essa situação também, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, e o impasse que isso gerou, a inicial derrota estratégica dos Estados Unidos, parece que nós estamos entrando por meio, inclusive por meio de um conflito militar, numa realidade de um mundo multipolar. Realmente, sim, sabe? A situação do Irã está trazendo isso de uma maneira que talvez não fosse esperada por meio de um confronto militar. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Olha, primeiro de tudo, eu posiciono a questão do Irã de um jeito que eu concordo inteiramente com o que você está falando sobre polarismo, né? Hoje, quem tem cartas na mão sobre o conflito Irã-Estados Unidos não é a maior potência militar do mundo. Quem tem a carta na mão é o Irã. É muito simples entender por quê. Olha o poder de risco que tem a inflação nos Estados Unidos, a inflação no mundo e um petróleo a $120. Basta aí. O Irã, de alguma forma, tem um jogo importante para mudar, né? Eu acho que a China está oferecendo uma alternativa. Todo mundo tem falado muito, do próprio presidente chinês, na armadilha Tucídides. Todo mundo está percebendo que ela é bem real. Você tem uma potência hegemônica, você tem uma potência desafiante, o final disso é a guerra. Isso não sou eu nem você dizendo, é o Tucídides, 2.500 anos atrás, guerra do Peloponeso, lá atrás, né? Cidade-estado grego. Guerra do Peloponeso. Ele só estava olhando porque ele via. Só que ele criou uma armadilha que é eterna. Tá? Então, o mundo inteiro está prestando atenção nisso e se acomodando a esse fato. Hoje, nós temos uma possibilidade de múltiplas escolhas
Nós temos um pluralismo hoje, em substituição ao multilateralismo. Esse pluralismo implica que você faça negócios conforme seja possível. Eu vou dar um exemplo concreto disso e concreto do que eu estou dizendo da mudança do mundo. O mundo inteiro, quando os Estados Unidos colocaram 60% de tarifas sobre o Brasil, aqui nós pusemos a mão na cabeça e dissemos: o mundo vai acabar. Os militares... Pessoal, cadê o superchat, gente? Os militares também, mas os diplomatas brasileiros, com algum bom senso, disseram: vamos com calma. A reação sobre agosto de 2025, é um mês para ficar na história do comércio externo brasileiro. Nós tivemos a pressão americana, a subida de 60% das tarifas e, no resultado final do mês de agosto, depois se repetiu em setembro, outubro, mas o resultado de agosto, no auge da pressão, foi que as exportações brasileiras não caíram, subiram 3,7%. A carne que os Estados Unidos não quiseram comprar do Brasil, ou o Brasil não pôde vender, porque com 60% de aumento era impossível, de tarifa, não foi comprada só pela China. Foi comprada por Filipinas, foi comprada por Indonésia, foi comprada pelo Egito, foi comprada... Abriu-se uma frente de negócio impressionante. Em agosto, nós exportamos 3,7% a mais do que aquilo que nós exportamos no agosto do ano passado, com a presença americana. Este sinal é fundamental, Ricardo. Nós temos hoje uma possibilidade de fazer negócios entre outros países que é impressionante. Para entender melhor do que nós estamos falando de pluralismo, basta a gente pensar no seguinte: por 25 anos, Bom dia, Elaine. União Europeia e Mercosul bateram cabeça. Trump fez um favor enorme para os dois. Trump fez os dois sentarem na mesa com juízo e o acordo saiu. Esse quadro deixa a gente com um outro perfil sobre o que é ou sobre o que deveria ser a realidade internacional. Tem um espaço novo. Nele não cabe opções de Marco Rubio. Vou repetir. Marco Rubio é anacrônico nesse mundo. Sabe por quê? Porque ele é ineficiente. Ele cabe pouco. Ele consegue pouco. Há uma outra realidade comercial no mundo e ela dispensa esse tipo de pressão. Tem opções. Quando a gente olha para o porto de Xangai, no Peru, que os chineses fizeram com 4 bilhões de investimento, a gente olha para lá e diz: ele reduz a viagem para a Ásia em 12 dias, deixa o preço dos produtos que saem por Xangai. O agronegócio brasileiro abriu 2 olhos desse tamanho para cima de Xangai. Nós podemos vender muito mais. É China. E a China falou: olha, se vocês fizerem, nós temos tecnologia para furar os Andes. E a China está fazendo 5 bioceânicas no Brasil, 5 caminhos bioceânicos. Não é só a ferrovia de Ilhéus a Goiás, não é só ela, não. Tem lá em cima, no Amazonas, tem no sul, pelo Uruguai e Argentina. O quadro é outro. Se os Estados Unidos fizerem muita cara feia para o Brasil, nós somos uma noiva com 2 pretendentes, no mínimo. Para falar, nós temos 3, viu? Porque a União Europeia também ameaça os interesses americanos aqui. Pensa na indústria alemã, que também quer chegar por aqui, ocupando as cadeias produtivas que nós temos com os americanos. Bem interessante, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para isso, o quadro é novo. Nesse quadro, a lógica Marco Rubio fica pequena. Como Professor... fica pequena, acredito, professor, a lógica do Flávio Bolsonaro, né? Que é a lógica do Flávio. Pro nosso... Que é a lógica do Flávio. Voltando aqui à nossa terrinha, né? Ao nosso campinho, é isso que por isso que o senhor avalia que é um tiro no pé. É isso mesmo. Para a gente fechar, porque me perdoem, amigos, mas eu estou com os alunos me pressionando aqui. Me perdoem, meus queridos, mas nós estamos... Para fechar, isso eu acho que é um tiro no pé. A pretensão 143, nacionalista, gente. a posição nacionalista, ela está muito presente no voto brasileiro, muito presente.
A gente pode cometer alguns exageros quanto a militares e tudo mais, mas o eleitor brasileiro é muito sensível à frase: eu não quero que ninguém mande na minha casa mando eu. Isso é algo que todos entendem. E, de alguma forma, isso envolve aquilo que o Miola falou, isso envolve grandes fortunas que se veem ameaçadas por isso envolve o banqueiro, isso envolve o sujeito que olha para o emprego dele. Então, de algum modo, eu penso que não é uma grande vantagem, não, esse tipo de pressão como a de Flávio Bolsonaro. O tempo dirá, mas isso não me parece ter sido uma medida muito inteligente e nem muito estratégica. Muito bom, professor. Obrigado pela entrevista, pela conversa. Olha, eu adoraria ficar mais tempo aqui, mas a criançada está fazendo um barulho. Pensando bem, a gente tá bem na fita mesmo, né? É isso, gente. O Brasil tá sofrendo todas essas... Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!